E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? A maior fila de duelos que nós tivemos em uma corrida na história da Fórmula 1, em uma etapa que embolava de vez a briga pelo título mundial da temporada de 1987. Eu tô falando do Grande Prêmio da Espanha de 87, porque essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Espanha de 87 era a 13ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 27 de setembro de 87 no circuito de Jerez de la Frontera. Naquele momento do campeonato, nós tínhamos o brasileiro Nelson Piquet, da Williams, disparado na liderança do Mundial. O Piquet tinha conquistado até então 67 pontos. O segundo colocado, que era o também brasileiro, o Ayrton Senna, da Lotus, tinha 49. Estava bem atrás do Piquet. O companheiro do Piquet na Williams, o inglês Nigel Mansell, tinha 43 pontos. E o francês Alain Prost da McLaren tinha 40. Eram os 4 pilotos que, da mesma forma que tinha acontecido no ano anterior, em 1986, ainda disputavam o título mundial ali na reta final do campeonato. O Piquet caminhava a passos largos para esse título. Inclusive, o Piquet já podia ser campeão ali mesmo, na Espanha. Se o Piquet vencesse ali em Jerez de la Frontera e o Mansell ou o Senna não terminassem em segundo, o Piquet já era campeão ali mesmo. O Mansell e o Senna já não conseguiam mais buscar ele na tabela, nem o Alain Prost. E ainda faltariam 3 etapas para o término do campeonato. E era difícil de imaginar que o Senna ou o Mansell conseguiriam um bom desempenho. O Mansell, por mais que tivesse conquistado algumas vitórias ali no decorrer da temporada, era o piloto que mais tinha vencido até então, não vinha numa boa regularidade. E o Senna vinha tendo muitos problemas com a Lotus, que já estava mais preocupada com a temporada de 1988 do que com ali 1987. Primeiro, porque o Senna deixaria a equipe ao final da temporada. E segundo, porque ali naqueles dias que antecediam o Grande Prêmio da Espanha, a Elf, empresa petrolífera francesa, que era parceira de desenvolvimento da Lotus e fornecedora de combustível, anunciava sua intenção de deixar a Lotus ao final da temporada. E isso vinha acontecendo porque a Elf já vinha em conversas avançadas com a McLaren para começar a fornecer combustível para a equipe do seu Ron Dennis a partir de 1988. Então, para a equipe inglesa do carro amarelo, perder a Elf e perder o Senna eram 2 passos atrás em termos de desempenho. Só que nem tudo era um mar de rosas pro Piquet ali naquele favoritismo de levar o título mundial de 87. Não acontecendo a combinação de resultados que daria o título pro Piquet ali na Espanha, a coisa começava a ficar um pouco complicada pro brasileiro, pois o Piquet a partir dali começaria a fazer contas para chegar no título mundial. O Piquet teve um desempenho muito regular no decorrer de toda a temporada. Era certo que ele precisaria descartar pontos ao final do ano, e não seriam poucos pontos. Lembrando a vocês mais uma vez, eu sempre comento aqui no canal, naquela época ali tinha a regra de descartes. Eram computados para a tabela do campeonato mundial apenas os 11 melhores resultados do piloto no ano. Os 5 piores resultados eram descartados. Se dentre esses 5 piores resultados o piloto tivesse somado pontos, esses pontos não contavam para o campeonato mundial. E o Piquet descartaria corridas em que tinha somado pontos, pois o Piquet somava pontos em praticamente todas as provas. E o Piquet tinha muitos segundos lugares no decorrer da temporada. E ele teria que descartar alguns segundos lugares. Perderia muitos pontos o Piquet. Como o Mansell e o Senna, que eram os que poderiam chegar com mais facilidade no Piquet, não descartariam tantos, talvez nenhum, eles tinham sim possibilidade de chegar. E a decisão do título mundial de 87 poderia ser definida no cálculo do descarte. Um outro detalhe em relação ao Piquet, que já estava definido ali naquele momento, é que o Piquet não faria mais parte da Williams em 1988. Já fazia algum tempo que o Piquet tinha anunciado a sua ida para a Lotus, para correr no lugar do Senna. E aí o seu Frank Williams, o chefe do Piquet ali em 1987, anunciava o italiano Riccardo Patrese para assumir o lugar do Piquet. Em 1988, a dupla seria Mansell e Patrese, uma dupla que depois tornaria-se icônica na história da Fórmula 1. E o Patrese, que já tinha sido companheiro do Piquet anos antes na Brabham. Chegando ali no treino classificatório em Jerez de la Frontera, o seu Patrick Head, que era sócio do Frank Williams e era o diretor técnico da equipe, deixa os pilotos escolherem os carros que iriam preferir para correr, com suspensão ativa ou sem suspensão ativa. Tinha disponibilizado lá as 2 opções. Peguem o que vocês achar melhor. Nelson Piquet pulou para Williams com suspensão ativa. Nigel Mansell foi para Williams com suspensão convencional. E parecia que o Mansell tinha feito a escolha certa, pois no treino da sexta-feira, o Mansell ficou com o melhor tempo. Só que no sábado, o inglês não conseguiu melhorar a volta dele. E o Piquet melhorou, e melhorou bem, e pulou para a primeira posição no grid. O Mansell não se conforma com essa situação. E aí, o inglês começa a fazer uma confusão ali nos boxes. A nível quinta série. Se recusa a colocar o carro na balança para os
fiscais pesarem, fazer a conferência de peso, para o carro longe do local da pesagem. Enquanto os fiscais discutiam o que iriam fazer, se iam chamar o Mansell, se iam trazer o carro empurrando até a balança, o Mansell simplesmente ignora todo mundo, vai pros boxes, pega o carro com suspensão ativa e volta pra pista pra tentar mais algumas voltas rápidas. E antes do Mansell fechar 2 voltas ali, depois de voltar pra pista, com o carro com suspensão ativa, a direção de prova barra o inglês e manda ele recolher o carro. E aí o Mansell é intimado a prestar esclarecimentos aos comissários. Ele não poderia sair infringindo as regras assim, da forma que quisesse. Só que aí o Mansell larga o carro nos boxes, tira o macacão, vai pro estacionamento de Jerez de la Frontera, entra no seu carro particular e vai embora do autódromo. Óbvio que a FISA ficou maluca com essa atitude do Mansell. Só que vocês já conhecem muito bem como é que funcionavam as punições da FISA. É mais ou menos como funcionam as punições da FIA hoje em dia. O Mansell foi multado em $3.000, que pra essa galera aí é troco de banana, e acabou tendo os tempos de volta que ele realizou no sábado deletados, que eram tempos que não serviam pra nada, pois a melhor volta do Mansell ele tinha feito na sexta. Enfim, quem não reclamou de nada foi o Nelson Piquet, que ficou com o melhor tempo do final de semana e fez a pole position. O Mansell, com aquela volta boa da sexta-feira, ficou com a segunda posição no grid. Na segunda fila, dupla da Ferrari, o austríaco Gerhard Berger em terceiro e o italiano Michele Alboreto em quarto. Na terceira fila, Ayrton Senna com a Lotus em quinto e o italiano Theo Fabi da Benetton na sexta posição. O Prost com a McLaren vinha em sétimo. Ali no domingo, dia da corrida, tempo carregado em Jerez de la Frontera. Cai uma chuva antes da largada, só que mal molhou o asfalto. Deu só uma limpada na pista, mas não complicou a vida de ninguém. E todos naqueles momentos que antecediam a largada davam como certa uma vitória da Williams. Só não se sabia qual delas. E é dessa forma que nós temos a largada para 72 voltas do Grande Prêmio da Espanha de 87. As Williams saltam na frente, como se esperava, com o Piquet em primeiro e o Mansell em segundo. Quem larga muito bem é o Senna, que supera as 2 Ferraris ali no início e pula para a terceira posição. O Prost acaba se enrolando um pouco e fica mais para trás, cai lá para a 9ª posição o Prost. Na última curva da primeira volta, o Nigel Mansell faz um mergulho espetacular para cima do Nelson Piquet, ali na entrada da reta dos boxes. Faz uma bela ultrapassagem de forma arriscada para assumir a liderança da corrida. No decorrer da reta, o Piquet tenta retomar a posição do Mansell, só que o inglês costura de um lado para o outro e não deixa o companheiro de equipe passar por ele. Quem se aproveita da situação é o Senna, que acaba colando nos dois e até ameaçando a posição do Piquet na pista. A partir da volta 3 já ficava visível a diferença das Williams para os demais. O Mansell e o Piquet disparavam na frente em primeiro e segundo, e o Senna ali com 3 voltas já estava 5 segundos atrás dos dois, começando a organizar uma fila atrás dele, com Berger, Alboreto, o belga Thierry Boutsen da Benetton, que tinha chegado por ali também, o Theo Fabi, o italiano Andrea De Cesaris também estava por ali, logo na frente do Alain Prost. Por pouco tempo, porque na volta 7 o Prost se livra do De Cesaris e sobe para a 8ª posição. E começávamos a ver que a Ferrari do Berger nitidamente rendia mais do que a Lotus do Senna. Só que tinha 2 problemas para o Berger passar o Senna. Primeiro, porque o motor Honda da Lotus rendia muito bem nas retas. Quando chegava na hora de fazer a manobra de ultrapassagem, o Berger não conseguia aproximar. E segundo, porque o Senna tomava todos os espaços da pista o tempo todo. Era impressionante a tranquilidade que o Senna pilotava sob pressão, com outros pilotos botando pressão nele, tentando ultrapassar. Ele pilotava como se estivesse sozinho na pista, fazendo o traçado normal e não deixando espaço livre para o pessoal fazer manobra de ultrapassagem. Na volta 10, o Piquet estava 2,5 segundos atrás do Mansell, que era líder, e o Senna já estava mais de 10 segundos atrás do Piquet. É desse momento em diante que o Senna, aí sim, organizavam a fila que ia da 3ª posição até a 8ª posição, ali, todos juntos atrás dele. E esse pessoal começou a perder a paciência bem rápido. O primeiro a perder a paciência foi o Alboreto, que não aguentava mais o Berger ali na frente dele, tentando passar o Senna e não conseguindo, vai pra cima do seu companheiro de equipe e faz a ultrapassagem. E aí o italiano vai pra cima do Senna, que seguia na sua corrida normal. Não deixava espaço pra ninguém. O Alboreto tentava as investidas, mas era certo que se botasse o carro do lado ia bater. O Senna não tirava. E já começava a ficar visível que o Senna tentaria uma corrida sem fazer troca de pneus. Então ele também não podia impor um ritmo muito forte, senão ele não teria pneus para ir até o final da prova. Na volta 15 de corrida, o Mansell tinha 4 segundos de vantagem para o Piquet. O Senna 16 segundos atrás do brasileiro da Williams e puxando a fila. E começavam os ataques um pouco mais para trás ali também. O Boutsen começava a fazer investidas fortes para cima do Berger, que também não cedia espaço na pista.
Na volta 20 de corrida, Mansell 4,5 segundos na frente do Piquet. E a fila do Senna ia ficando mais pra trás. O Senna já tava 21 segundos atrás do Piquet, arrastando o seu trenzinho multicolorido. Coisa linda. 5 voltas depois, ali na volta 25, o Mansell tava 6 segundos na frente do Piquet. Tava voando o inglês na pista. O Piquet não conseguia acompanhar o ritmo do Mansell. Ele já tinha que começar a pensar em outra estratégia se quisesse buscar a vitória, porque ao natural não ia rolar. Na volta 27, as coisas começam a mudar um pouco na corrida. O Prost para nos boxes para fazer troca de pneus. Era o primeiro que tentava alguma coisa diferente ali no meio daquele bolo. Na volta 29, o Theophab para. E aí o Theophab já retorna atrás do Prost. A estratégia do francês começava a dar certo. Parar antes fez com que ele se livrasse de andar no meio daquele bolo, conseguia impor um ritmo mais forte na pista livre e com pneus novos, e a hora que esse pessoal aí começasse a parar, ia voltar tudo atrás dele. Na volta 32, o Boutsen também faz a parada e também retorna atrás do Prost. Chegando na volta 35, metade da corrida, a diferença do Mansell pro Piquet era 9 segundos. O Piquet também já dava indícios de começar a administrar o ritmo. Não tinha como atacar o Mansell, ele também não ia ficar forçando muito pra daqui a pouco causar um estrago de motor ou ter algum outro problema no carro. Nesse momento da corrida, o mais rápido da pista era o francês Alain Prost. O Prost era sexto e não faltava muito para ele chegar naquele bolo que o Senna puxava. Chegando na volta 40 de corrida, o Piquet se enrola muito no meio de um bolo de retardatários, mas perde muito tempo na pista o Piquet. E aí o Mansell, que tinha conseguido se livrar rápido dos retardatários, abre 20 segundos em relação ao brasileiro. E o Senna fechando porta para cima do Alboreto a todo custo. O italiano tava maluco atrás do brasileiro, botando o carro de tudo que era lado. E o Senna naquele estilo. Se botar do lado, vai bater. Nesse momento o Senna tava 50 segundos atrás do Mansell, que era o líder. Na volta 43, o Mansell resolve parar para fazer a sua troca de pneus. Retorna para a pista ainda em primeiro, logo na frente do Piquet, que até tenta algumas investidas para cima do Mansell ali nas primeiras voltas, enquanto o Mansell ainda aquecia os seus pneus. Mas quando o Mansell conseguiu aquecer os pneus, ele estava em primeiro, com pneus novos, tinha tudo para abrir diferença de novo para cima do seu companheiro de equipe. Na volta 44, o Berger fica de saco cheio com seu companheiro de equipe, que tinha passado ele antes para ir para cima do Senna, mas não conseguiu resultado nenhum. E aí o Berger vai para cima do Alboreto para tentar buscar de volta a posição. As duas Ferraris se atrapalham na pista. Quem se dá bem com isso é o Alain Prost, que passa pelos dois de uma vez só. Agora o Prost era quarto colocado, em uma manobra linda do francês. Na volta 46, o Piquet para fazer o seu pit stop. E aí o Piquet tem sérios problemas para fazer as trocas de pneus. O pit stop do Piquet durou praticamente 19 segundos. O brasileiro volta para a pista na quinta posição, atrás do francês Alain Prost. Logo em seguida, o Berger também para fazer a sua troca de pneus. E o Piquet estava indignado com o problema que ele teve ali na parada. Vai maluco para cima do Prost para tentar ganhar posições. Nessa insanidade do Piquet ali para cima do Prost, ele acaba errando em uma tentativa de ultrapassagem, roda e sai da pista. Consegue se manter na prova, mas aí ele acabou perdendo posições também pro Alboreto e pro Boutsen. Agora o Piquet era sétimo colocado. Na volta 50 de corrida, o Mansell líder soberano, 33 segundos à frente do Senna, que puxava ali aquela fila com Prost, Alboreto, Boutsen e Piquet. Na volta 51, o Boutsen supera o Alboreto e sobe para quinto. O Alboreto não tinha mais pneus em cima da Ferrari e vai para os boxes para fazer a sua troca. Na volta 55, quem fica para trás é o Prost, que acaba sendo ultrapassado pelo Boutsen e pelo Piquet. E logo na sequência pelo Berger também. E aí quem vai maluco para cima do Senna é o Boutsen. Ataques insanos do belga para cima do brasileiro, que não consegue tomar a posição do Senna. Na volta 60 de corrida, o Piquet vai para cima do Boutsen e aí sim rola uma bela ultrapassagem do brasileiro. Agora, Piquet na terceira posição e indo maluco pra cima do seu compatriota. Nesse momento, o Prost passa pelo Berger na pista. O Berger começa a ter problemas no motor da Ferrari e começa a fumar. Só que o Berger segue na corrida, como se nada tivesse acontecido. E a briga entre o Senna e o Piquet ia ficando furiosa. Por várias vezes parecia que os dois iam se abalroar, devido às vestidas insanas do Piquet pra cima do Senna e as fechadas de porta malucas do Senna pra cima do Piquet. Na volta 63, o Piquet vai pro tudo ou nada. Toma mais espaço na pista ao lado do Senna e diz pro brasileiro: se vier, vai bater. E não tô nem aí. Bota o carro do lado, deixa o espaço externo da pista pro Senna, que até tenta se impor e segurar ali na posição, o que acaba sendo até pior, pois aí o Senna perde totalmente a aderência do carro, indo pra parte suja, fica vendido na pista, sem ritmo, enquanto vê, além do Piquet abrir distância na frente, o Boutsen e o Prost passarem por ele. Nesse exato momento, o Berger abandona a prova, o motor da Ferrari não aguentou. E aí na volta 65, o Piquet era o mais rápido da pista. E começava a tirar muita diferença em relação ao Mansell. A diferença que era bem mais de 30 segundos quando o Piquet superou o Senna, agora caía para 25. Nesse momento faltavam umas 7 voltas pro término da corrida.
O Senna era P6 e começava já a se preocupar com o Alboreto e o Johansson que vinham atrás dele. O Senna já sem pneus, em cima da Lotus, e o Alboreto e o Stefan Johansson com pneus trocados. Na volta 67 de corrida, enquanto o Piquet andava feito um louco no circuito de Jerez de la Frontera tentando pegar o Mansell, o brasileiro comete mais um erro. Acaba indo pra grama e prejudicando bastante a corrida de recuperação. Logo em seguida, quem passa por ele na pista ali enquanto estava parado é o Butsen. Só que o Butsen roda logo em seguida também, ficando atolado na caixa de brita. E nesse mesmo momento, o Stefan Johansson com a sua McLaren passa pelo Senna na pista. O Alboreto já tinha ficado para trás. Era tanta coisa que vinha acontecendo na pista ali no mesmo momento que a transmissão não conseguia pegar tudo. O Piquet consegue se manter na corrida, só que agora com problemas no carro. Na passagem dele pela grama, entrou muita sujeira nos radiadores, nos freios, tanto que o Prost chega no Piquet e passa com facilidade. O brasileiro precisa levar o Williams até os boxes para tirar toda aquela sujeira que tinha ficado por ali, senão ele não conseguiria chegar até o final da prova. E retornando dos boxes, o Piquet volta na quarta posição, exatamente atrás do Johansson e na frente do Senna. E aí o brasileiro vai para cima do Johansson para tentar pelo menos pegar o último lugar disponível no pódio, mas sem sucesso. Pois era dessa forma que o inglês Nigel Mansell com a sua Williams fechava 72 voltas do Grande Prêmio da Espanha de 1987 na primeira posição, com o francês Alain Prost da McLaren vindo em segundo e o seu companheiro de equipe ali em 1987, o sueco Stefan Johansson, em terceiro. O Piquet cruzou a linha de chegada em quarto, com o Senna vindo mais atrás na quinta posição. 12ª vitória do Mansell, que ali naquele momento se mantinha totalmente vivo ainda na briga pelo título mundial. Pro Piquet foi uma derrota total, pois esse P4 provavelmente não serviria de nada. Era um resultado que seria descartado ao final da temporada. E o Senna agora ficava com chances remotas de buscar o título mundial. Só restava buscar uma boa massagem pro pescoço, de tanto que ele teve que ficar olhando pros lados, pros retrovisores, no decorrer de toda a prova, tentando manter aquela fila de carros atrás dele. E a decisão do título mundial ficava para as últimas 3 etapas da temporada de 1987, e já podia ser definida na prova seguinte, o Grande Prêmio do México de 87. Mas esse é assunto para outro episódio aqui do canal.